Irmãos, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. E muitas vezes a gente também é assim, não é verdade? Então, Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém. Irmãos, muitos ensinos que o nosso Senhor Jesus nos transmitiu para nos revelar as realidades celestiais, ele com muita frequência usava figuras e histórias. E é interessante esse recurso do nosso Senhor, porque o coração dele é que todos os homens entendam o que está no coração do nosso Deus. Então, por isso, ele sempre usou figuras muito simples. Então, o Evangelho é desde a pessoa mais simples, com pouca formação acadêmica, até os doutores. Esse é o coração do nosso Deus, alcançar todos os tipos de pessoas. E nesta passagem que nós lemos, nós vemos ali alguns elementos. Nós temos a figura de um aprisco, a figura de uma porta, um pastor, nós temos ali um porteiro, e nós temos ali também a figura do ladrão. O próprio Senhor interpreta o significado da porta e do pastor. Ele mesmo diz: eu sou a porta, e eu sou o bom pastor. Penso que não há dúvida nenhuma para nós que as ovelhas somos nós. As ovelhas por quem o bom pastor deu a sua vida. Penso, irmão, que o aprisco pode nos falar a respeito do reino de Deus. O reino de Deus que se manifesta aqui na terra através da igreja. Eu também penso que o porteiro é o Espírito Santo. É aquele que trabalha junto com o pastor para que as pessoas adentrem a realidade do reino de Deus. Enquanto os ladrões são os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos irmãos, que têm alguma inspiração do maligno. E por isso não se preocupam com o cuidado das ovelhas, mas sempre vê nas ovelhas uma fonte de lucro, uma fonte de renda. Então temos aí uma figura geral dessa passagem, desse ensino que o Senhor quis nos transmitir. E dentro dessas figuras, muitas vezes, o nosso mundo ele é comparado com um deserto. É verdade que quando Deus o criou, Deus plantou um jardim. O nome do jardim, cultivado pelo nosso Deus, Jardim do Éden, significa Jardim das Delícias,
onde Deus realmente se propõe ter comunhão com o homem. É interessante que quando nós lemos a descrição do templo edificado por Salomão, estavam lá esculpidos plantas, flores, e isso nos lembra um quê? Isso nos lembra um jardim. Porque no contexto de templo, né, e nós somos o templo do Deus vivo, é que o nosso Senhor quer passear, quer nos cultivar, quer ter relacionamento conosco. Então que esse momento agora pela manhã se constitua um momento em que o nosso Senhor Jesus esteja passeando no seu jardim, nos cultivando, né, cheirando o próprio perfume da vida dele através de nós. Mas por causa da entrada do pecado, começou um processo de desertificação. Então esta é uma consequência do pecado. O pecado seca, o pecado esteriliza e, por fim, o pecado mata. Então, essa é a consequência, né, da entrada do pecado a respeito do jardim de Deus. E esse mundo, então, ele vira um deserto. Um lugar estéril, né, um lugar sem vida, um lugar com muitas dificuldades, com muitas tribulações, ainda que existam alguns oásis. Né, temos aqui que reconhecer quem não se alegra, né, com o sorriso de uma criança, né, com belas paisagens naturais, né, um pôr do sol, um céu estrelado, né, a aurora boreal, né, são imagens tão bonitas, né, um gesto de caridade, né, um momento de um nascimento ou de um reencontro de antigos amigos. Então são momentos de oásis, né, nesse mundo desértico. E por ser um deserto também existe muita miragem. A miragem é uma doença que começa no coração e depois migra para os olhos. E que normalmente infecta os jovens e aqueles adultos que não amadureceram. Então eles começam a ver água naquilo que na verdade é só areia. Então nós temos nesse mundo desértico a doença da miragem, né, que infelizmente acomete os jovens. Mas é justamente nesse ambiente desértico que vem o nosso Senhor Jesus ao nosso socorro. E em contraste a esse mundo desértico, né, aos reinos desse mundo, nós temos o reino do nosso Deus. Então vamos ler Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? Gostaria que nós lêssemos juntos a seguinte frase. Porque o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Podemos repetir? Porque o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então dissemos há pouco que os reinos desse mundo é como um deserto. Ainda que existam alguns oásis, mas o que prevalece é o ambiente desértico. E num deserto existe injustiça, cada um lutando pela própria sobrevivência, então uns passam por cima dos outros. Existe uma tribulação sem real consolação e existe tristeza. Essas são as características dos reinos desse mundo: injustiça, tribulação e tristeza. E à luz do texto que nós acabamos de ler, quais são as características do reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu faço uma pergunta. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer fazer parte do reino de Deus? Então o que é necessário para nós entrarmos no reino de Deus, onde reina a justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Nós temos que nascer de novo. Nós temos que romper os laços com esse mundo desértico e provar um nascimento espiritual. A vida de Cristo tem que ser uma realidade em nós.
Mais uma vez, você quer entrar no reino de Deus? Se você quiser entrar no reino de Deus, eu acho que a resposta de cada um de nós, né? Sim, eu quero. Nós temos que passar por uma porta. E quem é essa porta? É o nosso Senhor Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é a única porta. Ele é o único caminho que nos dá acesso ao nosso Deus. É interessante que lá em Mateus 7, 13 e 14, ele diz algo que num primeiro momento causa-nos alguma estranheza, né? Porque a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. Irmãos, por que a porta é estreita? Por que o caminho que conduz à vida é apertado? Porque existe uma opção só. E essa única opção é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única porta, ele é o único caminho que nos dá acesso a Deus. Então, se nós quisermos participar do reino de Deus, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós temos que entrar pelas portas. E a porta é o nosso Senhor Jesus. E ele diz, no verso 9 do capítulo 10 de João, essas palavras: quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. Como é que nós podemos entender então essa expressão? Quando nós passamos por essa porta, quando nós reconhecemos que o nosso Senhor Jesus é o nosso único acesso à comunhão com o verdadeiro Deus, nós adentramos a realidade espiritual. Nós adentramos no reino de Deus. Jesus é a única porta. E uma vez no reino de Deus, nós saímos para o nosso dia a dia. E quando nós saímos para o nosso dia a dia, o que nós encontramos? Pastagens nesse deserto. Porque o nosso Senhor Jesus, ele passa a ser o nosso alimento. O nosso Senhor Jesus é aquele que nos prepara uma mesa no deserto. O nosso Senhor Jesus é o nosso maná nesse mundo desértico. Então, toda vez, né, e que isso seja um hábito nosso constante, em que nós nos aproximamos do nosso Deus pela única porta, que é o nosso Senhor Jesus, nós temos aquele belo momento de comunhão, de corações abertos. E aí nós saímos para o nosso dia a dia e nós encontramos pastagens. Porque o nosso Senhor Jesus é o único que pode nos alimentar, que pode nos dessedentar nesse mundo desértico. Então, irmãos, era essa mensagem que eu tive no meu coração para que partilhássemos essa manhã. O nosso mundo é um mundo desértico. E quem prevalece e quem permanece nessa condição encontrará esterilidade, sequidão e morte. Mas quando nós realmente adentramos a realidade do reino, através da única porta, do único caminho, que é o nosso Senhor Jesus, nós saímos para a nossa vida diária e nós temos o nosso alimento, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso sustento. Amém? Senhor, nós nos alegramos, porque em Ti nós temos pastagens. Nós nos alegramos, Senhor, porque como um bom pastor, o Senhor nos